Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Estamos reunidos no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O celeiro do mundo, material e espiritual. Estamos no momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Temos tanto desamor, o orgulho está predominando, intrigas, guerras, atritos e crimes. Emmanuel manda uma mensagem a Chico Xavier. A natureza em desarmonia. Vulcões em atividades, terremoto em grandes proporções, região com muita chuva, região com muita seca. Temos regiões com frio abaixo de zero, enquanto que em outras regiões o calor muito intenso. Incêndios em matas, em florestas, em várias partes do mundo. Frio abaixo de zero. Temos o degelo da calota polar, aumentando o nível das águas do oceano. Região em que muitas vezes serão atingidas pela elevação do nível das águas. Temos a virose em mutação, provocando mortes em todas as partes do mundo. Ameaça da grande guerra, que terá um final imprevisível. Com todos estes problemas, com todos esses distúrbios do planeta Terra, só temos um objetivo: seguir avante com a falange de Jesus Cristo, porque só assim nós teremos oportunidade de atravessar esses momentos difíceis para toda a humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. Deixai vir a mim as criancinhas. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, trazia um apelo de almas que gravitam nos ciclos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação. Os fracos, os escravos e os viciosos. João Evangelista, Paris, 1863. Deixai vir a mim as crianças, pois eu possuo leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação.
Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim os que sofrem, a multidões de aflitos e infelizes. Ensinar-lhe-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhe-ei o segredo para curar suas feridas. Nós, que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelas crianças das outras. Peçamos às seareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram rejeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando através das vidraças faustosas a comida que é desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformaram em cobaias de vermes pelas destruidores, pelas que a tuberculose espia assanhada através dos bolambos com que as se cobre, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa testemunha e são mantidas nas casas nobres, quais pequenas alimárias, por aquelas que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e dos vícios. Mães da terra, amparai os órfãos. Deixai vir a mim até nós, os pequeninos, que têm sede e fome de fé e consolação, e doemos para eles o amor que já conseguimos desabrochar em nós. A belíssima mensagem é de João Evangelista. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Acrescentou mais ainda: em verdade vos digo que se não fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. A expressão encerra sabedoria, revelando a condição em que a criança se encontra ao entrar no seio da humanidade. E também mostra e destaca o compromisso dos que recebem uma criança, como pais, tutores ou receptores. Escutem bem, a criança não é uma entidade espiritual recém-criada, é apenas um espírito recém-encarnado. A criança é um espírito que reencarna. A sua inocência resulta do amortecimento do estado errôneo como espírito, nos primeiros anos da existência na matéria. Portanto, encaminhar as crianças a Jesus é educá-las segundo os preceitos do Evangelho, onde afirmou: eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Educar
é orientar o espírito na aquisição parcial e progressiva da verdade. Cada passagem pela matéria é uma oportunidade, sendo que até os 7 anos são mais adequados e mais propícios ao lançamento das bases educacionais. Os nossos irmãos maiores assim nos ensinam que devemos ficar mais atentos à educação integral de nossas crianças. Vejam a grande responsabilidade dos pais, dos professores, dos templos religiosos que recebem os espíritos ainda com a mente obscurecida, portanto, ajudá-los a desenvolver o amor. Desfazendo-se de suas tendências errôneas e despertá-los para a grande realidade da vida, a imortalidade ao lado do Pai Eterno. A comparação de Jesus sobre a simplicidade e humildade da criança é porque a criança, em certa época de sua vida, ignora os preconceitos de raça, nacionalidade, cor, classe, credo e posição social. O Pai Celestial, por tanto nos amar, enviou Jesus Cristo para nos ensinar e dar exemplos. Cada nova existência é como o retorno do aluno ao ciclo da aprendizagem e ao centro de experiências renovadas. Desprezar tais as oportunidades, deixando de orientar, esclarecer e conduzir as crianças, é erro que lesa a humanidade, cometido pelos responsáveis, dentre eles nós, os espíritas. Temos parte mais acentuada com respeito à luminosa sentença do Cristo de Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. Isso nos ensina que, quanto mais conhecimento nós temos, mais devemos levá-los aos nossos irmãozinhos. Os professores dos primeiros anos de escola da criança têm grande responsabilidade na ajuda e na formação desses espíritos, os quais apenas recomeçam a galgar a jornada terrestre. Os exemplos dos pais, dos professores, ajudam na formação desses espíritos. Os espíritos em forma de criança vêm simples e humildes, até nós, para que os ajudemos a continuarem sendo simples e humildes. E com isso conquistar o reino dos céus, plantando nesses espíritos que vem sob a responsabilidade, a sementeira do certo, do bem e da verdade, do amor e da justiça. Eles nunca se perderão. A passagem narrada por Marcos no seu Evangelho é de profunda beleza e apresenta um dos pontos altos da lição de Jesus Cristo. Porque Jesus promete o reino dos céus para aqueles que se semelharem a criancinhas? Não identificava ele ali, naqueles corpos infantis, espíritos reencarnados, voltando ao palco terrestre, com seus desafios, suas mazelas, suas lutas, assim como qualquer outro ser? Obviamente que sim. Então, Jesus quis dizer com isso. O mestre educador falava de ser em si, do período da infância, dessa época em que todos somos cândidos, humildes e moldáveis.
Ele falava da pureza dos pequenos, que ainda tiveram tempo de se submeter aos vícios, que ainda não aprenderam a malícia nem a complexidade exagerada do comportamento adulto. Simplicidade. A vida da criança é simples. E Jesus estava ali exaltando a simplicidade da vida como mola propulsora para nos lançar a esse estado íntimo de felicidade, de reino dos céus no coração. A criança se contenta com tão pouco, valoriza as pequenas coisas, não tem vaidade, não é dissimulada e nem preconceituosa. Assemelhar-se às crianças é também enxergar o mundo com alegria, com desdobramento, sem ressalva e sem mágoas. Minha vista cansada, meu senho triste, colhi pela calçada raio de sol que persiste. Saudade da criança que um dia fui. Vontade, ânsia de um rio que não mais flui. Haverá como retornar? É possível ser menino e voltar a despertar? Abro a porta do futuro e encontro o rosto lindo do meu filho. Deus o fez parecer comigo para que nunca esquecesse do menino eterno. Quero ser menino contigo, meu filho. Menino que quer aprender, que quer escutar, que quer se vislumbrar todos os dias. Quero ser menino contigo e viajar pela terra mais uma vez, como se fosse a primeira, como as crianças sempre assistem o que gostem, diversas vezes, com alegria e emoção da primeira vez. Kardec, no item 3 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece: o espírito da criança pode ser antigo. Ele traz ao renascer as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Mais adiante, no mesmo item, complementa: não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Na questão de número 385 do Livro dos Espíritos, a importância da educação moral no período da infância é ressaltada no trecho a seguir. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os tornam flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-lo progredir. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Diante destas instruções, compreendemos a importância da evangelização infantil. Uma tarefa de grande responsabilidade, que requer muita disciplina, boa vontade, dedicação, carinho e, acima de tudo, muito estudo. Quando nos dedicamos à realização dessa tarefa, estamos cientes de que temos muito ainda que caminhar, de que somos, na verdade, os primeiros beneficiados. Dessa forma, sempre nos instruindo e guardando prudência, aprendamos com as crianças a amar a Deus, a esse mundo e ao próximo na vivência das virtudes.
alegria. Todo dia é dia de ser feliz. Não com as pessoas e bens que iremos ter, mas com pessoas e bens que estão em nossas mãos, que estão à nossa volta. O dia de ser feliz é hoje. Simplicidade. Dispondo do básico, brincando e sorrindo, a criança da comunidade é tão feliz quanto a criança do condomínio de luxo. Na literatura espírita, temos o exemplo do senhor Antônio, morador de um condomínio de luxo. Rico, orgulhoso do sucesso financeiro, convida seu filho Lucas para conhecer lugares distantes e pobres, mostrar ao mesmo o quanto eram ricos e partem para a viagem. Após vários dias, param em região muito distante. Pedem ao morador de um sítio para passar um dia e uma noite em seu lar. Família muito simples e humilde, dão hospedagem aos dois. O casal tem também um filho, João, de idade aproximada do Lucas. À tarde, a mãe pede ao filho para ir ao rio pescar para o jantar. O jovem Lucas pede para acompanhar João. Pescaram e tomaram banho no rio. E na volta passaram pela horta da família e colheram verduras e legumes para o jantar. À noite, após o jantar, foram dormir. João cedeu sua cama para Lucas e foi dormir no chão. Pela manhã, o café estava pronto. O leite tirado das vacas e fervido, e o biscoito sendo assado no forno de barro. Tomaram o café e foram embora. O pai, todo orgulhoso, disse ao seu filho Lucas: "Viu como somos ricos?" O filho meditou e disse ao pai: "Obrigado por mostrar o quanto somos pobres." Quando chega uma visita em casa, nós nos colocamos no quarto do fundo. Lá, eles cederam a sua cama e o filho dormiu no chão. Em casa, temos que pagar a energia elétrica para iluminar a casa e o jardim. Lá, eles têm a luz do luar. Temos que ir à padaria para ter o leite, o pão e o biscoito. Temos que ir ao mercado para ter o peixe, carne, ovo, verduras e legumes. No sítio, eles têm o contato com a natureza e são felizes por viverem em paz e alegria junto à natureza. Deus nos coloca na vida para termos oportunidade de convivermos com as crianças de todas as posições, seja material, seja espiritual. Nas literaturas espíritas, vamos encontrar Neio Lúcio na lição Em Auxílio Mútuo. A narrativa a seguir. Em região montanhosa, em lugar distante, dois amigos estavam a caminhar, à noite chuvosa, a passos rápidos, para chegar à hospedaria da região. Encontraram uma criança caída à beira da estrada, toda molhada, tremendo de frio. Um dos homens diz: "Não podemos deixá-la ao relento, vamos levá-la." Mas o outro disse: "Tenho pressa e preciso cuidar de mim." E foi embora. O outro levantou a criança, colocando-o em contato com seu próprio corpo, e seguiu em frente.
o contato e o calor dos corpos deu oportunidade para se aquecerem e para conseguirem chegar à hospedaria são e salvos. Nós temos um relato de 1960, a década, relatado no jornal semanal em Goiânia. Numa chuvosa noite, altas horas, num casebre na periferia de uma pequena cidade do interior de Goiás. Não tinha energia, lugarejo pobre, uma mulher que morava só com seu filho, que estava febril e tendo convulsões. Não tinha a quem recorrer. O desespero lembrou-se do padrinho da criança e pediu a Deus ajuda, através da pessoa do Senhor Antônio, que era o padrinho. Acreditando que o mesmo havia falecido, e para sua surpresa, o mesmo veio atender o pedido da mãe. Pela manhã, a criança estava bem. E o comentário era que a alma do outro mundo veio tratar da criança, atendendo à súplica da mãe. Havia tratado do afilhado. O senhor Antônio era conhecido da população da cidade. Tinha sido farmacêutico na mesma. Em espírito, tinha vindo tratar do seu afilhado, pois estava vivo e morando numa outra cidade. E vendo a notícia, ficou impressionado por Deus tê-lo levado para tratar a criança enferma. A fé e o merecimento da mãe e da criança foram fundamentais para que fosse possível a cura. Jesus sempre ampara a todos os que têm fé e esperança em seu coração. Na casa de Aniceto, nesta noite, nós pedimos à sua equipe que ampare e proteja a todos nós. Uma boa noite.